Ouvido absoluto é a proeza de identificar notas sem nenhuma referência. Tipo assim, o cara faz uma nota no piano e a pessoa tá em outro cômodo, ela consegue dizer qual a nota que é. Tipo, ó, isso é um Fá. Mas o que você não sabe é que existem 3 tipos de ouvido absoluto e também não sabe se eu tenho ou não, porque eu vou falar só no final do vídeo. E também outras questões como, será que é tão importante assim você ter um ouvido absoluto? Será que isso te torna um músico melhor? O que tem de vantagem em ter ouvido absoluto ou não? Será que é tão incrível assim? Estas e mais questões você tira dúvida após a vinheta. E aí, amor, já se inscreveu e deu like no vídeo? Espero que sim. Então, voltando. 3 tipos de ouvido absoluto. Temos o ouvido absoluto passivo, o ouvido absoluto ativo e o ouvido absoluto muito fino, que é aquele bem apurado. Vamos então começar pelo ouvido absoluto passivo, que é o que mais existe, igual no mundo gay, é o que mais tem. Ouvido absoluto passivo. Este ouvido consegue identificar notas e dizer qual é. Porém, ele não tem a capacidade de reproduzir, nem cantando, e nem tocando, e nem escrevendo. A sua memória auditiva foi treinada para identificar as 13 notas em uma afinação, que é a 440, que todo mundo usa, que a gente define como afinadinho. Fora isso, a pessoa não faz mais nada. Só isso, tá? E o ouvido absoluto ativo. O ouvido absoluto ativo, ele além de fazer o que o passivo faz, de identificar notas sem qualquer referência, só ouvindo, ele consegue reproduzir, consegue ou cantar a capela, sem nenhuma referência, tipo lá, faz um lá. E também consegue identificar acorde. A pessoa faz um acorde, ela sabe dizer qual é, quantas notas tem e qual é a posição e inversão dela. Que também tem a ver com memória auditiva. O ouvido também foi treinado. O ouvido absoluto ativo e passivo, eles falham quando o instrumento não está afinado em 440. Diferente do próximo ouvido que eu vou falar agora, que é o mais incrível. Que é o que realmente eu considero um superpoder, porque não é uma questão só de treino. Pouquíssimas pessoas têm, é o mais raro que existe, que é o ouvido absoluto muito fino, que é aquele... Meu Deus, eu nunca conheci alguém que tenha. Essa pessoa não só consegue identificar notas sem nenhuma referência, acordes, inversões, essa pessoa consegue dizer qual afinação a nota está. Esse ouvido é super apurado, porque não só decorou as notas em 440, mas também como qualquer nota de qualquer instrumento, seja ele desafinado ou afinado. Ele consegue identificar todas as notas em qualquer circunstância, consegue reproduzir e consegue fazer o que quer, tipo um mágico das notas e do som, assim, tudo pra ele é tudo. Tudo ele identifica, ele consegue enxergar ouvindo. Esse sim eu considero um superpoder. Porém, será que é tão importante assim você ter esses 3 tipos de ouvido ou qualquer tipo de ouvido absoluto pra você virar um excelente pianista ou músico? Não, não é uma coisa que vai te ajudar na prática do instrumento. Por quê? Porque a gente estuda olhando pras teclas, olhando pra partitura e sabendo o que tá acontecendo. Ninguém estuda tocando, olhando pro teto, adivinhando as notas. Ninguém vai estudar assim. E outra coisa, você pode treinar o seu ouvido para virar um ouvido absoluto e se familiarizar muito com as 13 notas que você vai acabar decorando. Porém, certifique-se que o seu instrumento seja afinado sempre. Treinando, você consegue ter um ouvido que decorou. Então, falando assim, não é tão incrível ter um ouvido absoluto passiva. Sim. Afinal, tem ou não um ouvido absoluto? Não, eu tenho um ouvido relativo. Franzi, qual é a graça de ter um ouvido relativo? E o que o Franzi é capaz de fazer com esse ouvido relativo? Muita gente tem ouvido relativo, ele consegue identificar no mínimo notas agudas, graves e médias. É o básico. Depois você consegue identificar intervalos, como uma terça, uma quinta, uma oitava. E também saber se o acorde é maior ou menor. Você não sabe o nome do acorde, mas você sabe se ele é maior ou menor. E essas coisas que eu falei, elas são úteis. Por quê? Porque te dá uma segurança muito grande em dominar aquela música, sendo que seu ouvido relativo está treinado para saber o que está acontecendo. Muito bom isso. Agora, se você tivesse um ouvido absoluto e tocasse num piano desafinado, você ia surtar, porque você ia apertar uma nota achando que ia soar um troço e soa outro. Fala assim, gente, mas eu sei que isso não é um lá. O que está acontecendo? A pessoa pira. Resumindo, o ouvido absoluto não é essencial que você tenha, porém, se você tem, parabéns. Para quem trabalha com estúdio, para quem é cantor, para tocar o instrumento não faz diferença, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de escrever aí nos comentários. Eu tenho ouvido absoluto pra gente dar uns likes em você. E me seguir no Instagram pra gente conversar lá várias coisas, tá? Me segue. É isso, né? Um beijo do Franz.